Boa tarde, mais uma vez, bem-vindos a esta live do Talk Show da Graça e que hoje se dedica a recordar a Maria, Mãe de Jesus. Por tradição, é no mês de maio que se invoca Maria e que se venera a sua figura que, desde os Evangelhos canónicos de São Mateus e São Lucas, descrevem a Mãe de Jesus como uma virgem e, tradicionalmente, os cristãos acreditam que ela concebeu o seu filho milagrosamente pela ação do Espírito Santo. Os muçulmanos acreditam que ela concebeu pelo comando de Deus e isso ocorreu quando ela estava noiva de José e aguardava o rito do casamento que tornaria a união formal. Ela ter-se-á casado com José e tê-lo-á acompanhado a Belém, onde Jesus nasceu. De acordo com o costume judaico, o noivado teria ocorrido quando ela tinha cerca de 12 anos e o nascimento de Jesus aconteceria ou teria acontecido cerca de um ano depois. O Novo Testamento começa o seu relato da vida de Maria com a Anunciação, quando o anjo Gabriel apareceu e lhe anunciou que Deus a escolheu para ser a mãe de Jesus. A tradição da Igreja e os escritos deuterocanónicos afirmam que os pais de Maria eram um casal de idosos, São Joaquim e Santa Ana. A Bíblia registra o papel de Maria em eventos importantes da vida de Jesus, desde o seu nascimento até à sua ascensão. Portanto, Maria era uma virgem santa que Deus escolhera para trazer seu filho ao mundo, o qual viria para salvar os pecadores. E Maria transmite-nos o exemplo que devemos seguir. Foi fiel, santa e obediente aos ensinamentos de Deus. Foi agraciada e bendita entre as mulheres pela sua fidelidade e submissão ao Criador. São várias as referências a Maria, Mãe de Jesus, na Bíblia. Segundo o Evangelho da Infância, a menção a Maria aparece sobretudo no designado Evangelho da Infância que já referi, que são relatos presentes sobretudo nos Evangelhos de Mateus e Lucas, que falam da infância de Cristo. Em Mateus, nos capítulos 1 e 2, Maria aparece na descrição da anunciação do nascimento de Cristo e no seu nascimento em Belém. Em Lucas, a partir de 1,26, é descrita de forma detalhada a anunciação pelo anjo Gabriel enviado a Maria. Depois, a partir de 1,39, é revelado que Maria vai ao encontro de sua prima Isabel, que também está grávida de João Batista. No capítulo 2, Lucas conta o nascimento de Jesus. De 2,41 a 2,50, narra o facto de o menino Jesus, com 12 anos, se ter perdido dos pais e, finalmente, ser encontrado por eles no templo, ensinando os doutores. Lucas conclui o seu Evangelho da Infância dizendo: sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses factos em seu coração, e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Isto está citado em Lucas 2,51 a 52. Durante o ministério de Jesus, também, portanto, durante a vida pública de Cristo, há algumas passagens onde é descrita a presença de sua mãe. Nas bodas de Canaã, Maria intercede para que Jesus venha ao auxílio dos noivos que ficaram sem vinho. Jesus, então, realiza, segundo João, o primeiro milagre, transformando a água em vinho. João 2,1 a 12. As únicas palavras da Mãe de Jesus, conhecidas pelos Evangelhos, foram ditas nas bodas de Canaã aos trabalhadores encarregados do banquete. O que ele vos disser,
fazei. Foram as palavras de Maria. Agora, segundo a família com sua mãe, quando vai ao encontro de Jesus, em Marcos 3,31 a 35, pode ler-se: Jesus então pergunta às pessoas que o rodeavam e lhe diziam que a família estava à sua procura: quem é minha mãe e meus irmãos? E depois constata: quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Na Paixão, o Evangelho de São João, autor que teve o melhor conhecimento da mãe de Jesus, nunca refere o nome de Maria, mas sim o de Mãe de Jesus, e a quem Jesus trata por mulher, mesmo aos pés da cruz, onde estavam presentes duas Marias, a de Clopas ou de Cleófas, e Maria, a de Magdala. Diz João: perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe. Em seguida, Jesus a confia a João, dizendo: eis a tua mãe. Isto pode ler-se em João 19,25 a 27. Agora, na Igreja Nascente, o livro dos Atos dos Apóstolos mostra como Maria fazia parte da primeira comunidade depois da ressurreição. Em Atos 1,12 a 14, junto com os apóstolos, após a ascensão de Cristo, reuniram-se na sala superior algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Agora, a Virgem Maria e José. O profeta Isaías profetizou que o Salvador nasceria de uma virgem, o que se pode ler em Isaías 7, 2.14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Maria foi escolhida entre milhares de jovens de Israel, não só por ser uma virgem, mas porque era uma serva fiel aos ensinamentos de Deus, uma jovem santa. Era desposada com um varão chamado José, porém ainda não tinham ido viver juntos, o que se pode ler em Mateus 1, 2.18 a 20. Relativamente ao nascimento de Jesus, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então, em sonho, apareceu a José um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Após essa visão, José recebeu Maria como mulher, porém não viveu maritalmente até ao nascimento de Jesus. Poderá ler-se este assunto em Mateus 1, 2.24 e 25. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. O Evangelho de Lucas confirma o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas 2, 2.10 e 11. E o anjo disse-lhes: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Em Lucas 2, 2.7 está escrito: e deu à luz o seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Unigênito de Deus e o primogênito de Maria. Quando se diz unigênito, sabe-se que é único, e quando se diz primogênito, sabe-se que há outros, porque senão na Bíblia constaria unigênito e não primogênito.
De facto, Maria era uma Virgem Santa que Deus escolhera para trazer seu Filho ao mundo, o qual viria para salvar os pecadores. Maria dá-nos o exemplo que devemos seguir. Foi fiel, santa e obediente aos ensinamentos de Deus. Foi agraciada e bendita entre as mulheres pela sua fidelidade e submissão ao Criador. Maria, no livro do Apocalipse, está, portanto, revelada com um texto que se pode ler em Apocalipse 12-1. Um sinal grandioso apareceu no céu. Uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés e sob a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Maria no Novo Testamento. Pode ler-se em Gálatas 4-4. Quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Texto citado na internet, foi onde eu retirei, em www.abiblia.org. E com estas revelações sobre a Virgem Maria e citações bíblicas, termino agraciando a figura de Maria, cujas virtudes são portanto, seguir e, portanto, para a mulher, Maria é um exemplo a nível de obediência e portanto, de fidelidade a Deus. E, portanto, a minha veneração e a minha homenagem estão prestadas a Maria neste mês, que já no dia 13 nos vai relembrar novamente da nossa padroeira, quando se estiverem portanto, a realizar as aparições em Fátima com o seu cerimonial habitual, de forma mais, digamos, mais sustentada ou mais cuidada devido ao problema da pandemia, mas em que a fé continuará latente no coração dos portugueses, com certeza pedindo à Virgem para que nos proteja e ao nosso país e a todo o mundo e que afaste esta pandemia quanto antes de nós e permita a que todos os povos tenham acesso às vacinas, porque os mais pobres são iguais aos mais ricos e todos devem ter o mesmo direito à saúde e, portanto, ser respeitados igualmente como os ricos. Por aqui termino, desejando um bom fim de dia para todos e um excelente mês de maio com muita saúde e pensando na Virgem Maria. Boa noite.